Bom, pessoal, então como eu tinha combinado com vocês, eu vou gravar aqui alguns exemplos de resolução de problemas utilizando o diagrama, né, o símbolo do diagrama de Venn-Euler. Porque a gente vai ter aqui alguns problemas onde vão aparecer alguns conjuntos, né? Conjunto dos alunos matriculados na escola de idiomas, conjunto dos alunos que cursam inglês e assim por diante. E aí nós vamos representar esses conjuntos, né, dentro de diagramas e nós vamos ver como que isso auxilia, né, facilita na hora de resolver o problema, tá? Esse primeiro exercício, a gente vai ter dois diagramas com a interseção, porque nós temos alunos que cursam inglês e espanhol, né? Tá falando aqui de dois idiomas, né? E alunos que não cursam nenhum. O nosso universo vai ser os alunos matriculados, total de alunos matriculados. Então eu posso representar desta forma. Então eu vou representar aqui o total de alunos matriculados nessa escola de idiomas. Eu sei que o total, né, de alunos nesse diagrama maior deve ser 650. Eu vou representar nesse primeiro diagrama os alunos que estudam inglês e nesse segundo diagrama os alunos que estudam espanhol. Então observem o que significa cada parte, né, cada região deste diagrama. Aqui no meio vai ter os alunos que estudam ambos os idiomas. Aqui eu vou ter os alunos que estudam inglês, mas não estudam espanhol. E aqui nessa região eu vou ter os alunos que estudam espanhol, mas não estudam inglês. E aqui de fora eu vou ter os alunos matriculados que não estudam nenhum dos dois idiomas. Isso eu já sei. Ó, isso daqui foi dado no enunciado, percebe? 150 não cursam nem inglês nem espanhol. Então eu já posso colocar aqui, ó, 150, certo? O correto, né, sempre que possível, é iniciar o preenchimento desse diagrama da interseção, aqui do meio. Só que eu não conheço, aqui não foi dado o número de alunos que estudam ambos os idiomas. Eu posso começar preenchendo aqui, ó, chamando isso daqui de X. E aí nós vamos fazer o seguinte, 420 estudam inglês. 420 é esse conjunto do inglês inteiro. Então, nessa regiãozinha aqui, eu vou ter 420 menos X, certo? Porque eu tenho 420 menos esses que já estão aqui na interseção. Depois, 134 estudam espanhol, cursam espanhol. Mas aqui eu já tenho X na interseção, então do lado de cá eu vou ter 134 menos X. E aí o que a gente tem, né? A soma de todos os números dentro desses diagramas tem que corresponder e equivaler ao nosso universo de 650. Quer dizer o quê? Que se eu montar essa equação aqui, ó, 420 menos X, mais 134 menos X, mais 150, deve dar 650. Lógico que essa é uma sugestão, tá? Talvez vocês poderiam montar essa equação de outra forma. Por exemplo, somando aqui no meio, percebe que deve dar 500, porque eu tenho 650 menos esse 150. Então, existem algumas outras formas aí de se pensar essa resolução. Mas eu vou trabalhar desse jeito, tá? Para resolver essa equação aqui, observe que eu posso cancelar esse mais x menos x, que vai dar zero, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vamos somar esses números. 420 mais 134 mais 150, isso vai dar 704. E vou passar esse 650 para cá subtraindo. E esse menos x, aqui, ó, eu vou passar para o segundo membro para já ficar positivo. E aí, fazendo essa diferença, 704 menos 650 vai sobrar 54. Então, aqui eu consegui descobrir qual que é o valor aqui da interseção, ó. 54 estudam tanto inglês quanto espanhol. E aí, se a gente fizer essas diferenças, eu consigo saber essas duas partezinhas. Então, vamos lá. 420 menos 54, 366 estudam inglês, mas não estudam espanhol. E 134 menos 54, 80 estudam espanhol, mas não estudam inglês, certo? Então aqui eu tenho o diagrama completo e com base nele a gente consegue responder as perguntas que são feitas aqui na sequência. Ó, eu quero saber quantos alunos cursam inglês ou espanhol. Na letra B pergunta quantos alunos cursam inglês e espanhol. Qual que é a diferença, né, dessas duas expressõezinhas? O que significa? Quando a gente tem um ou, a gente está falando da união entre os conjuntos. E quando a gente tem um e, da interseção entre os conjuntos, né? Que tem que ser uma coisa e outra. Então, vamos responder aqui, ó. Quantos cursam inglês ou espanhol? Inglês ou espanhol não vai ser a soma desses dois diagramas aqui, mais interseção?
A gente já sabe que isso dá 500, né? Que é 650 menos esse que está aqui fora. Então, aqui é 500. E quantos cursos são ambos, né? Inglês e espanhol, ou seja, a interseção. Está aqui, 54. Também eu já tenho essa informação. Então, inglês e espanhol, ou seja, a interseção, 54. Quantos cursam espanhol e não cursam inglês? É a diferença, ó, que está no espanhol, mas não tá, mas está fora do inglês. Tá aqui, ó, esse númerozinho aqui, 80. Certo? Espanhol e não cursam inglês. Agora, quantos cursam apenas inglês ou espanhol? Quantos cursam um dos idiomas apenas, né? Então, apenas inglês, apenas espanhol. Então, eu tenho que somar esses dois valores. 366 mais 80, 446. Tá certo? 446. Tranquilo? Probleminha tranquilo, né? 2 diagramas com interseção. Agora nós vamos fazer um pouquinho maior, com 3 diagramas como exemplo, tá? E esse é um exercício do Enem, que eu peguei do livro do Dante. E a gente tem o seguinte. Vamos ler primeiro esse enunciado, né? Como todo enunciado do Enem é um pouquinho mais extenso, demanda um pouquinho de interpretação. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão respectivamente 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. C1 e C3 terão 6 páginas em comum. C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Olha aqui, ó. Isso já é a interseção dos 3. Ó, C2 e C3 têm 5 páginas em comum, das quais 4 também estão em C1. Então, essas 4 estão em C1, C2 e C3. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante conclui que para a montagem dos 3 catálogos necessitará de um total de originais de impressão. Então, a gente deve calcular quantos originais ele vai precisar, porque depois o restante, né, vai ser feito cópia dessas páginas originais. Então, vamos representar por 3 diagramas cada um dos 3 catálogos que a gente tem. Então, catálogo 1, catálogo 2 e catálogo 3. É possível começar preenchendo da interseção. Isso foi dado para a gente no enunciado. 4 páginas é comum aos 3 catálogos. E aí a gente vai continuar preenchendo as outras interseções 2 a 2, para depois preencher de fora. Então, sempre de dentro para fora. Então, aqui, ó, C2 e C3 tem 5 páginas em comum. Então, C2 e C3, essa interseção aqui, tem 5 páginas em comum. Mas como aqui já tem 4, né, que é comum também a C1, vai sobrar uma aqui, que aí vai dar 5 páginas em comum, tá certo? C1 e C3 terão 6 páginas em comum, então C1 e C3, 6 páginas em comum nessa interseção. Aqui já tem 4, então sobram 2, certo? C1 e C2 tem 10 páginas em comum, C1 e C2 tem 10 páginas em comum. Aqui já tem 4, então sobram 6, que estão só em C1 e C2, mas não estão em C3, certo? E agora a gente vai para fora, né? O catálogo C1 tem um total de 50 páginas. 50 é isso daqui. Só que aqui já tem 6, mais 4, 10, mais 2, 12. 50 menos 12 dá 38, né? Ou seja, ó, 38 páginas, como a gente interpreta isso? 38 páginas são exclusivas de C1, não aparecem nos outros 2 catálogos, certo? O catálogo C2 tem 45, mas aqui já tem 6, 10, 11. 45 menos 11 vai dar... 45 menos 11 vai dar 34, perdão. 34, então, estão apenas em C2. E o catálogo C3 deve ter 40 páginas, mas aqui eu já tenho 2, 4 e 2, 6 e 1, 7. Então, sobram 33, tá certo? Então, o meu diagrama, né, completo vai ficar assim. O que eu quero saber? Qual que é o total, então, de impressão original? Então, basta eu somar todos esses valores, né? Então, aqui no meio a gente já tem 6, 10, 12, 13. 13 mais 33 é 46. 46 mais 34 vai dar 80. 80 mais 38, 118. Tá certo?
Então, o total, ó, é 118. Ou seja, letra C. Esse é o total de impressões originais. Tudo bem? Tranquilo também, né? Conhecia todas as interseções. Agora, os próximos dois problemas eu gostaria que vocês fizessem e discutissem aí no fórum, lá nos tópicos abaixo, tá? Postem a discussão, a resolução de vocês e comentem com os colegas as dúvidas que vocês tiverem. Então, ó, vamos ler juntos e dá pause aí no vídeo e resolvam, tá? Numa pesquisa feita com 1.000 famílias para verificar a audiência dos programas de televisão, foram obtidos os seguintes resultados. 510 assistem ao programa A, 305 famílias assistem ao programa B, 386 ao programa C. 180 famílias assistem A e B, 60 B e C, 25 assistem A e C. E 10 famílias assistem aos 3 programas. Percebe que vão ser 3 diagramas, a gente conhece as interseções, a gente consegue preencher de dentro para fora? E aí vocês vão tentar responder cada uma dessas 3 perguntas, tá? Quantas famílias não assistem a nenhum desses, né? A gente tem o total. Quantas famílias assistem somente ao programa A? Quantas famílias não assistem nem ao A nem ao B, tá certo? Interpretem e respondam. E por último, essa última questão aqui, que envolve percentual, né? Uma pesquisa mostrou que 33% dos entrevistados leem o jornal A, 29% leem B. 22% leem o jornal C, 13% leem A e B, 6 B e C, e 14% leem A e C. E 6% vai estar na interseção dos 3. Também vai ser um diagrama, né? Vai ser uma figura com 3 diagramas, com interseção. Comecem preenchendo do meio e aí respondam cada uma dessas perguntas, ó. Quanto por cento não lê nenhum desses 3 jornais, perdão? Quanto por cento lê o jornal A e B, mas não lê C? E quanto por cento lê pelo menos um jornal. Então, eu gostaria que vocês interpretassem, fizessem comentários em relação a quais operações que se tratam essas perguntas, né, quais operações entre conjuntos, e postassem a resolução para a gente discutir desses 2 problemas. Tudo bem? Então, aguardo a participação de vocês. Até a próxima! Bom, pessoal, então, como eu tinha combinado com vocês, eu vou gravar aqui alguns exemplos de resolução de problemas utilizando o diagrama, né, o símbolo do diagrama de Venn-Euler. Porque a gente vai ter aqui alguns problemas onde vão aparecer alguns conjuntos, né? Conjunto dos alunos matriculados na escola de idiomas, conjunto dos alunos que cursam inglês e assim por diante. E aí nós vamos representar esses conjuntos, né, dentro de diagramas e nós vamos ver como que isso auxilia, né, facilita na hora de resolver o problema, tá? Esse primeiro exercício, a gente vai ter 2 diagramas com a interseção, porque nós temos alunos que cursam inglês e espanhol, né? Tá falando aqui de dois idiomas, né? E alunos que não cursam nenhum. O nosso universo vai ser os alunos matriculados, total de alunos matriculados. Então eu posso representar desta forma. Então eu vou representar aqui o total de alunos matriculados nessa escola de idiomas. Eu sei que o total, né, de alunos nesse diagrama maior deve ser 650. Eu vou representar nesse primeiro diagrama os alunos que estudam inglês e nesse segundo diagrama os alunos que estudam espanhol. Então observem o que significa cada parte, né, cada região deste diagrama. Aqui no meio vai ter os alunos que estudam ambos os idiomas. Aqui eu vou ter os alunos que estudam inglês, mas não estudam espanhol. E aqui nessa região eu vou ter os alunos que estudam espanhol, mas não estudam inglês. E aqui de fora eu vou ter os alunos matriculados que não estudam nenhum dos 2 idiomas. Isso eu já sei. Ó, isso daqui foi dado no enunciado, percebe? 150 não cursam nem inglês nem espanhol. Então eu já posso colocar aqui, ó, 150, certo? O correto, né, sempre que possível, é iniciar o preenchimento desse diagrama da interseção aqui do meio. Só que eu não conheço. Aqui não foi dado o número de alunos que estudam ambos os idiomas. Eu posso começar preenchendo aqui, ó, chamando isso daqui de X. E aí nós vamos fazer o seguinte. 420 estudam inglês. 420 é esse conjunto do inglês inteiro. Então, nessa regiãozinha aqui, eu vou ter 420 menos X, certo? Porque eu tenho 420 menos esses que já estão aqui na interseção. Depois, 134 estudam espanhol, cursam espanhol. Mas aqui eu já tenho X na interseção, então do lado de cá eu vou ter 134 menos X.
E aí, o que a gente tem, né? A soma de todos os números dentro desses diagramas tem que corresponder, equivaler ao nosso universo de 650. Quer dizer o quê? Que se eu montar essa equação aqui, ó, 420 menos x, mais 134 menos x, mais 150, deve dar 650. Lógico que essa é uma sugestão, tá? Talvez vocês poderiam montar essa equação de outra forma. Por exemplo, somando aqui no meio, percebe que deve dar 500, porque eu tenho 650 menos esse 150. Então, existem algumas outras formas aí de se pensar essa resolução. Mas eu vou trabalhar desse jeito, tá? Para resolver essa equação aqui, observe que eu posso cancelar esse mais x menos x, que vai dar zero, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vamos somar esses números. 420 mais 134 mais 150, isso vai dar 704. E vou passar esse 650 para cá subtraindo. E esse menos x, aqui, ó, eu vou passar para o segundo membro para já ficar positivo. E aí, fazendo essa diferença, 704 menos 650 vai sobrar 54. Então, aqui eu consegui descobrir qual que é o valor aqui da interseção, ó. 54 estudam tanto inglês quanto espanhol. E aí, se a gente fizer essas diferenças, eu consigo saber essas duas partezinhas. Então, vamos lá. 420 menos 54, 366 estudam inglês, mas não estudam espanhol. E 134 menos 54, 80 estudam espanhol, mas não estudam inglês, certo? Então aqui eu tenho o diagrama completo e com base nele a gente consegue responder as perguntas que são feitas aqui na sequência. Ó, eu quero saber quantos alunos cursam inglês ou espanhol. Na letra B pergunta quantos alunos cursam inglês e espanhol. Qual que é a diferença, né, dessas duas expressõezinhas? O que significa? Quando a gente tem um ou, a gente está falando da união entre os conjuntos. E quando a gente tem um e, da interseção entre os conjuntos, né? Que tem que ser uma coisa e outra. Então, vamos responder aqui, ó. Quantos cursam inglês ou espanhol? Inglês ou espanhol não vai ser a soma desses dois diagramas aqui, mais interseção? A gente já sabe que isso dá 500, né? Que é 650 menos esse que está aqui fora. Então, aqui é 500. E quantos cursam ambos, né? Inglês e espanhol, ou seja, a interseção. Tá aqui, 54. Também eu já tenho essa informação. Então, inglês e espanhol, ou seja, a interseção, 54. Quantos cursam espanhol e não cursam inglês? É a diferença, ó, que tá no espanhol, mas não tá, mas tá fora do inglês. Tá aqui, ó, esse númerozinho aqui, 80. Certo? Espanhol e não cursam inglês. Agora, quantos cursam apenas inglês ou espanhol? Quantos cursam um dos idiomas apenas, né? Então, apenas inglês, apenas espanhol. Então, eu tenho que somar esses dois valores. 366 mais 80, 446. Tá certo? 446. Tranquilo? Probleminha tranquilo, né? 2 diagramas com interseção. Agora nós vamos fazer um pouquinho maior, com 3 diagramas como exemplo, tá? E esse é um exercício do Enem, que eu peguei do livro do Dante. E a gente tem o seguinte. Vamos ler primeiro esse enunciado, né? Como todo enunciado do Enem é um pouquinho mais extenso, demanda um pouquinho de interpretação. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão respectivamente 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. C1 e C3 terão 6 páginas em comum. C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Olha aqui, ó. Isso já é a interseção dos 3. Ó, C2 e C3 têm 5 páginas em comum, das quais 4 também estão em C1. Então, essas 4 estão em C1, C2 e C3. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante conclui que para a montagem dos 3 catálogos necessitará de um total de originais de impressão. Então, a gente deve calcular quantos originais ele vai precisar, porque depois o restante, né, vai ser feito cópia dessas páginas originais. Então, vamos representar por 3 diagramas cada um dos 3 catálogos que a gente tem.
Então, catálogo 1, catálogo 2 e catálogo 3. É possível começar preenchendo da interseção. Isso foi dado para a gente no enunciado. 4 páginas é comum aos 3 catálogos. E aí a gente vai continuar preenchendo as outras interseções 2 a 2, para depois preencher de fora. Então, sempre de dentro para fora. Então, aqui, ó, C2 e C3 tem 5 páginas em comum. Então, C2 e C3, essa interseção aqui, tem 5 páginas em comum. Mas como aqui já tem 4, né, que é comum também a C1, vai sobrar uma aqui, que aí vai dar 5 páginas em comum, tá certo? C1 e C3 terão 6 páginas em comum, então C1 e C3, 6 páginas em comum nessa interseção. Aqui já tem 4, então sobram 2, certo? C1 e C2 tem 10 páginas em comum, C1 e C2 tem 10 páginas em comum. Aqui já tem 4, então sobram 6, que estão só em C1 e C2, mas não estão em C3, certo? E agora a gente vai para fora, né? O catálogo C1 tem um total de 50 páginas. 50 é isso daqui. Só que aqui já tem 6, mais 4, 10, mais 2, 12. 50 menos 12 dá 38, né? Ou seja, ó, 38 páginas, como a gente interpreta isso? 38 páginas são exclusivas de C1, não aparecem nos outros 2 catálogos, certo? O catálogo C2 tem 45, mas aqui já tem 6, 10, 11. 45 menos 11 vai dar... 45 menos 11 vai dar 34, perdão. 34, então, estão apenas em C2. E o catálogo C3 deve ter 40 páginas, mas aqui eu já tenho 4 e 2, 6 e 1, 7. Então, sobram 33, tá certo? Então, o meu diagrama, né, completo vai ficar assim. O que eu quero saber? Qual que é o total, então, de impressão original? Então, basta eu somar todos esses valores, né? Então, aqui no meio a gente já tem 6, 10, 12, 13. 13 mais 33 é 46. 46 mais 34 vai dar 80. 80 mais 38, 118, tá certo? Então, o total, ó, é 118. Ou seja, letra C. Esse é o total de impressões originais. Tudo bem? Tranquilo também, né? Conhecia todas as interseções. Agora, os próximos 2 problemas eu gostaria que vocês fizessem e discutissem aí no fórum, lá nos tópicos abaixo, tá? Postem a discussão, a resolução de vocês e comentem com os colegas as dúvidas que vocês tiverem. Então, ó, vamos ler juntos e dar pause aí no vídeo e resolvam, tá? Numa pesquisa feita com 1.000 famílias para verificar a audiência dos programas de televisão, foram obtidos os seguintes resultados. 510 assistem ao programa A, 305 famílias assistem ao programa B, 386 ao programa C. 180 famílias assistem A e B, 60 B e C, 25 assistem A e C. E 10 famílias assistem aos 3 programas. Percebe que vão ser 3 diagramas, a gente conhece as interseções, a gente consegue preencher de dentro para fora? E aí vocês vão tentar responder cada uma dessas 3 perguntas, tá? Quantas famílias não assistem a nenhum desses, né? A gente tem o total. Quantas famílias assistem somente ao programa A? Quantas famílias não assistem nem ao A nem ao B, tá certo? Interpretem e respondam. E por último, essa última questão aqui, que envolve percentual, né? Uma pesquisa mostrou que 33% dos entrevistados leem o jornal A, 29% leem B. 22% leem o jornal C, 13% leem A e B, 6 B e C, e 14% leem A e C. E 6% vai estar na interseção dos 3. Também vai ser um diagrama, né? Vai ser uma figura com 3 diagramas, com interseção. Comecem preenchendo do meio e aí respondam cada uma dessas perguntas, ó. Quanto por cento não lê nenhum desses 3 jornais, perdão? Quanto por cento lê o jornal A e B, mas não lê C? E quanto por cento lê pelo menos um jornal. Então, eu gostaria que vocês interpretassem, fizessem comentários em relação a quais operações que se tratam essas perguntas, né, quais operações entre conjuntos, e postassem a resolução para a gente discutir desses 2 problemas. Tudo bem? Então, aguardo a participação de vocês. Até a próxima!